Galera, vamos entrar, esperar a galera entrando, deixa eu colocando o tema aqui, enquanto a galera vai entrando na nossa live. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Gente, a Marlete vai conversar com a gente, ela é incrível. Vocês não têm ideia do que é essa mulher empoderada. Já já ela entra aqui. A Marlete já tá na live. Marlete, já já você entra. Já pode ir solicitando aí. Vamos aguardando, a galera tá entrando. Hoje nossa live vai ter apenas 30 minutos, porque hoje eu já tenho mais outra live para fazer. E hoje o tempo tá corrido, então não dá para estender, mas a Marlete também tem seus compromissos, né? Marlete, então a Marlete tem seus compromissos também. Então a gente vai fazer essa live rápida. Não é não, Marlete? Bom dia, Bem-vinda, Luan. Marlete. Obrigada, Luan, querido. Tá dando um eco, a sua voz tá voltando. Tá, eu vou pegar um fone. Pega o fone. Enquanto ela pega o fone, então como eu tava falando, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Ó, minha mãe acabou de entrar. Bem-vinda, mãe. Ela tá bem ali no quarto e assistindo na live. Lohane Mendes, seja bem-vinda. Nós hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Fique conosco até o final. Lohane, aproveita que você entrou na nossa live. Me fala como é que tá o nosso som. Faça um feedback pra gente. Como é que tá o nosso som? E pra mim tá voltando com eco. A minha voz tá voltando com eco. Eita! Esse fone rosa aí. Espera aí que tá conectando. Ah, agora fala. Tá. Uau, Oi, melhorou muito. então, estava procurando o fone de ouvido. Tem um branco, mas aí eu achei só essa cor mesmo hoje. Hoje é só rosa. Só que sua voz tá dando um delay, Marlete. Quer que eu saia? Eu vou te tirar e Entre coloco de de novo. novo. Deixa eu tirar aqui. Ó, a Lohane disse que tá bom, mas realmente tá voltando a voz. Então é igual eu falei, tá tendo esse. Deixa eu colocar a Marlete de novo, ver se esse fone dela super rosa aí, tecnológico, nos ajuda aí. Pronto, um, E dois, três, aí? testando. Bom dia. Ah, agora tá bom. Olá, galera. Tudo bem? Agora tá ótimo. E é isso aí. Gente, a Marlete é uma mulher multitarefas. Ela faz muitas coisas e essas muitas coisas que ela faz com muita excelência. Então, a Marlete, ela é líder dos surdos, lá da CN, né? E ela também faz parte da liderança da inclusão da CN. Então, esse é um assunto para outra live, mas só para vocês verem quem a Marlete é, né? A Marlete é aquelas pessoas que quando a gente está assistindo o culto, né? E aí ela está traduzindo ali em Libras ali do lado, que fica o culto ao vivo, fica traduzindo. E para quem vai para o culto presencialmente, na Igreja Comunidade das Nações, ela que traduz lá ao vivo, né? No culto. A Marlete também foi ponte, ela conhece a tradutora do governo do Bolsonaro, né? Aquela tradutora que anda com ele para cima e para baixo, né? Tem um outro agora que eu vi que está andando, né? Então ela é assim, Tem, uma tem. pessoa cheia de conexões, conectada no mundo da inclusão, né? E aí, só que a gente não vou falar disso, mas eu não poderia falar da Marlete sem falar isso, né? Marlete, seja bem-vinda à nossa live aí. Você é uma parceiraça, você é amiga, né? Ó, a Lohane tá dizendo, Marlete é a melhor, hahaha, mulher de inspiração. Não tá vendo, ó. Os fãs já estão entrando aí, Marlete, suas seguidoras. Porque Marlete é Bom, inspiração pura. Você conhece a Lohane, Marlete? não conheço ela, mas obrigada, Lohane, pelo Cuidado que não tá comentário. dando pulo. Porque vai Tá, que... lembro, Lohane. É, porque ela Conhece, falou, Marlete é a melhor, mulher de inspiração. Então, no mínimo, ela deve te conhecer. conhece. Então, bom dia a todos aí. Eu quero agradecer o convite aí do Luan. Ele já tinha comentado comigo há algum tempo, alguns dias atrás, né, que haveria um convite aí. Ele sabe que eu sou apoiadora dele, das lives.
É bem edificante esse conhecimento, que esses convidados também, esses profissionais que você tem colocado eles aqui na live para falar um pouquinho do conhecimento, e é bem útil, né, essas informações que você está fazendo. E eu gosto muito de você, Luan, que você é uma pessoa muito inteligente, né? Você é Uau, muito visionário, eu acho você assim um passo à frente. E uau. não, e não olha para as barreiras, você não olha para o problema, você visa a solução. E eu também tenho esse perfil, né? Eu fico buscando soluções para os problemas, né? Então, assim, em menos de 30 minutos que você colocou o convite aí, eu recebi já 3 mensagens aqui de projetos, de trabalho, Uau. de consultoria que não era nem para mim, né? A minha intenção não era nem essa, mas enfim, tudo bem, já nasceu umas 3 ideias aqui em menos de 30 minutos. Uau. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. A minha forma de sobrevivência profissional mesmo é a área de tecnologia. A minha formação é desde a computação, o meu mestrado em engenharia biomédica, em que a gente desenvolve produtos, soluções para a área de saúde através da tecnologia, e o meu doutorado é em robótica social, que é utilizar robôs para auxiliar as pessoas no comportamento, resolver problemas, né, que vêm agregar no seu dia a dia. Então, hoje Marlene, eu só vou falar. frisando aqui, ó, a Bianca acabou de entrar, a Luiz Fernando também entrou. Galera, vocês que estão entrando agora, fiquem conosco, que a gente vai ficar aqui até meio-dia e 30. Hoje a live vai ser rápido, vai ser 30 minutos apenas, porque a Marlete é cheia dos compromissos. Hoje eu também tenho uma outra live mais tarde, então a gente vai tentar fazer no máximo que todas as informações estejam dentro desses 30 minutos, né? E a Marlete, E, ela tá me devendo, porque eu falei assim, Marlete, nós vamos fazer essa live, mas eu quero os robozinhos na live. E ela não preparou os robozinhos pra gente. Tá, que eu peguei ela de última hora, né? Falei, Marlete, vamos fazer a live hoje. Mas eu queria que ela mostrasse os robozinhos que ela tá falando aí. Porque ela tem uns robozinhos, troços tão bonitinhos, ela fica mandando pra mim no WhatsApp, os vídeos dos bichinhos se mexendo. E é uma ó, gracinha, né? eu vou dar um bom dia aqui para a Bianca e o Marcos que entrou aqui na live, mas não vai ter intérprete. Ô, Marlete, deixa de ser ruim, Desculpa. faz intérprete, Marlete. 30 minutos aí. Desculpa, eu não consigo interpretar e oralizar. Desculpa, desculpa. Depois eu explico para a Bianca e para o Marcos. Então, tá me vendo aí? Todo mundo tá todo mundo ok? Tá ok. Então, assim, eu vou passar de uma forma assim bem otimizada essas informações aqui para vocês e fiquem à vontade para perguntar. E aí eu vou tentar esclarecer. E o que vem a ser inteligência artificial, que é um tema que está sendo muito comentado na televisão, você vê também algumas coisas nas mídias sociais, investigação de fake news. E aí, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Gente, inteligência artificial nada mais é do que você utilizar o raciocínio humano e fazer com que a máquina tenha esse mesmo raciocínio e utilizar esse recurso tecnológico, chamado de inteligência artificial, para resolver os seus problemas, desde soluções de empresas, como também aplicações nessas áreas tecnológicas, apoio ao cliente, por exemplo, chatbots. Chatbot nada mais é do que você usar um robô virtual, criar uma conversa ali e pedir para que eles venham conversar com as pessoas, como se fosse uma pessoa, um ser humano. Então, chatbot é muito utilizado nesse sentido de empresas, por exemplo, análise ao cliente, estudar o comportamento do cliente e dar um feedback. Por exemplo, quando você acessa as mídias sociais, se você clica lá num link patrocinado, por exemplo, seja de tênis, de roupas, maquiagem, que é o que acontece com nós mulheres, aí o que acontece? A gente gosta tanto daqueles produtos, a gente clica lá. Quando você clica, toda vez quando você acessar lá as mídias sociais, vai ter uma sugestão de compras para você. E nisso, o dono daquela empresa, ele acaba captando clientes ali para a empresa dele virtual. Então, assim, inteligência artificial é utilizada também nesse sentido, né? De
de sugerir compras de produtos para determinadas empresas. Então, a inteligência artificial, ela está muito presente no dia a dia. Por exemplo, o diagnóstico de câncer de mama. Então, é possível coletar várias imagens que se deu positivo dentro de câncer de mama e através desses raios-x, dessas imagens, eu posso predizer ou prever que aquela pessoa, aquela mulher vai ter câncer ou não. Eu vou analisar a Uau. imagem dela. Então, assim, a inteligência artificial é um campo muito utilizado e bem útil, principalmente nessa, né, os empresários que trabalham nessa área de vendas, eles têm utilizado muito esses recursos de inteligência artificial para entender o comportamento ali do seu cliente, né? Que tipos de predição com relação a produtos, a cor do produto, da roupa, o formato. Então, utilizar esses comentários que eles colocam para desenvolver um produto de certa qualidade que venha atingir um certo público, para que ele capture recursos para a empresa dele. Então, inteligência artificial é um recurso bem interessante. Então, quando é que surgiu a inteligência artificial? A inteligência artificial ela surgiu desde a Segunda Guerra Mundial. Já existia algoritmos de conversa, de prever, de ensinar as máquinas, por exemplo, fazer movimento, né? Dar um tchauzinho, falar um oi. Então já Uau. existia essa previsão aí. E com o passar do tempo, começou-se a aperfeiçoar e dar uma melhorada. E hoje a gente está vivendo uma era muito bacana, porque hoje em dia existem muitos profissionais que se chamam cientistas de dados, que, na verdade, eles pegam essas informações, principalmente dos clientes, pegam essas informações de diagnóstico médico, comentários de mídias sociais, para estudar o comportamento humano também, e também para desenvolver novos produtos. Né? Ele faz análise também de valores que é gasto em uma determinada empresa, ele pode trabalhar em cima de diversas aplicações, né? Então, assim, a tecnologia irá criar um novo tipo de ser humano. E hoje nós já somos um novo tipo de seres humanos. Por quê? Nós utilizamos o nosso smartphone para comunicar com as pessoas, nós gostamos de fazer selfie, de enviar mensagens. Então, nós já mudamos o nosso comportamento. E agora, nessa era de um pouco de isolamento, nós estamos fazendo mais uso ainda da tecnologia para nos aproximar das outras pessoas. E ainda insiro mais: o mundo não será mais como era antigamente, não mais, as coisas já estão mudando. Então, a gente está mudando o nosso comportamento porque é uma forma da gente continuar o nosso contato com as outras pessoas do outro lado, utilizando dessas ferramentas tecnológicas. Uau, muito bom. Hoje você trabalha no NB, né? Você tem um trabalho na UNB. Muito. Eu faço minha pesquisa, se chama, o tema da minha pesquisa é robótica de reabilitação social, e eu trabalho com um robô humanoide que ele tem 25 graus de liberdade, ou seja, é um robô menino, que eu gosto de chamar, ele tem cabeça, ele se mexe, ele tem os LEDs, ele tem as mãos, ele faz esse movimento de Vou abanar, mostrar pra gente. ele faz caminhada. E aí a gente tem a ferramenta eletrônica e mecânica ali. Então, como utilizar esse recurso para ajudar as pessoas? Então, a minha pesquisa se baseia nisso, eu trabalho no laboratório atualmente, tá? Pode ser que até final do ano eu seja para outro lugar. Mas, assim, eu utilizo esse robô como uma ferramenta de comunicação com as pessoas. A Liane tá aí, ó, mandando beijo para mim. Oi, Lili. Amiga Ótimo. linda e inteligente. Então, a gente utiliza essa ferramenta porque a gente pode utilizar essas ferramentas tecnológicas para ajudar outras pessoas. Então, isso é muito importante, porque quando eu pego o meu dom que Deus me deu e utilizo ele para propor soluções,
Isso é maravilhoso. Uau. E, e qual é a ideia? A ideia é fazer um robô de conversação, como já existe alguns, como eu não sei se vocês já ouviram falar da história da Sofia, que é aquela robô humanoide que sai andando, que conversa, que tem um rosto humano, que tem um comportamento semelhante às pessoas. E o Uau, robô nunca ouvi falar dela ainda, da Sofia. depois eu passo o link aí para vocês. E é uma área que precisa de produtos. Produtos, por exemplo, a gente não tem no Brasil empresas de semicondutores, que é aqueles LEDzinho de 5 centavos, de 70 centavos, que precisa ser utilizados. Em 2017, a gente ganhou uma premiação do carrinho dos remédios. Então, eu tive a ideia, passei para a minha equipe, a gente fez o carrinho para levar o remédio para os idosos, ali no Uau, momento certo, na hora certa, piscando, fazendo barulho. E a maioria dos nossos dispositivos eletrônicos a gente chama da China, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem. E uma outra coisa interessante com relação aos robôs humanoides, não sei se vocês já viram alguns vídeos lá da China, do Japão, que tem aqueles robôs móveis que chega lá no quarto do paciente que está lá doente da Covid e entra ali no quarto já levando a comidinha deles ou o remédio, a medicação. Aí o paciente abre ali a porta ali do robô, onde que tem lá a comida, por exemplo, ou nessa parte superior, pega ali e faz uso. Então ele é programado ali numa trajetória para ele entrar ali nos quartos dos pacientes. E aí evitar o contato humano, né, para evitar o espalhamento, a propagação da pandemia. E, assim, é uma das aplicações interessantes da robótica e também da inteligência artificial. uau, muito bom. E como é que Como, tá como sendo, posso... Pode falar. e como é que tá sendo esse seu projeto? Já, você tem um e-book também, alguma coisa assim? Então, o ano passado, eu fiz uma publicação. Assim, o robô, ele já. Porque, assim, vem algumas funcionalidades nele, mas não são todas essas funções que elas são práticas, vamos assim dizer, né? Experimentais. E aí, eu estou implementando algumas funcionalidades no robô para que ele se torne o mais humano possível, né, das expressões, né? Então você vai contar uma piada para o robô vai rir, vai manifestar alegria, né, se comportar como se fosse um humano. Isso é um grande desafio. Isso não quer dizer que eles vão substituir os humanos. Né, mas que nós temos a responsabilidade de programá-los. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido. O Google, em 2016, eles programaram um chatbot, Ah, eu ia falar sobre o Google. e aí eles começaram a coletar as informações das mídias sociais. Em 16 horas, esse bot, esse robô de conversação que eles criaram virtual, eles começaram a absorver muitas frases de baixo calão, e começou a se comportar de uma forma muito cruel, racista e preconceituosa em Meu Deus. 16 horas, porque ele começou a absorver todas aquelas frases, levar para a base de dados deles e responder à altura que o humano perguntava. E aí ele teve que sair fora do ar, porque aquela base de dados, vamos assim dizer, democrática, coletiva, acabava trazendo problemas, né, na comunicação e ofendendo ali os usuários que faziam uso ali daquele chatbot. Então, assim, isso prova o quê? Que o ser humano, nós temos essa responsabilidade ética de saber que tipo de informação você vai colocar ali na cabeça do seu robô. O que ele vai pensar? Que tipo de coleta? Aí eu quero falar rapidamente aqui, que eu separei, algumas informações que podem ser úteis com relação na empresa a implementar um chatbot, né? O chatbot, ele serve para quê? Para otimizar o atendimento ao cliente. Vamos supor que você tem uns 1.000 clientes lá da sua empresa e queira vender o seu produto. E aí a quantidade de funcionários humanos ali não é suficiente. Ou às vezes as perguntas são muito redundantes.
E aí, o que que você pode fazer? Você pode colocar uma das implementações dos objetivos é agilizar o atendimento. Por exemplo, o agendamento com horário, seja qual for o negócio da sua empresa. Então, a proposta é agilizar. Quando você liga, por exemplo, numa prestadora da sua internet, e ali ele fala, clique um se for suporte, dois para falar pessoalmente. E aí você perde até uns 10 minutos ali naquele menu principal. E quando você utiliza o atendimento ao cliente também com chatbot de uma forma assim, mais objetiva, você vai ganhar tempo. E esse atendimento ao cliente, o que que seria isso? Seria esclarecer as dúvidas com relação à empresa, negócio, modelo de negócio, horário de atendimento, de funcionamento, atualizações de cadastros ali também é interessante, informar o status da entrega do produto, seja delivery, né? Isso é interessante quando você faz uma compra online. Fornecer outros tipos de informações, característica, localização da loja, para que a pessoa lá não ficar digitando, o bot já vai fazer isso automaticamente para você. Segundo ponto, melhorar o relacionamento com o público. Como? Coletando as sugestões. Aí entra também na parte da linguagem natural, que a inteligência artificial vai coletar essas frases também, para no futuro também fazer uma avaliação do produto. Terceiro ponto, personalizar chatbots da empresa. Você pode colocar o nome, batizar ele, como tem a Alexa da Amazon, tem do Google também, cada um, Ó, Magalu, da Magazine, a tem um Gal tá nome aqui. Gal, próprio. você tá aqui ainda? A Gal tava aqui na live. O nome da atendente, né? O chatbot da Gol é Gal. Isso Cadê a Gal pra mesmo! aparecer? E aí, Lu, eu vou te falar que essa ferramenta de chatbot, ela está sendo muito utilizada hoje pelas empresas, Aí viu? a Está Gal sendo. apareceu. A Gal apareceu, opa! Então, ela está sendo muito utilizada. Complementar um serviço de atendimento de call center, né? Através de texto, áudio, vídeo. Então, assim, às vezes a pessoa perde muito tempo assim ligando e aí você utiliza um chatbot e aí rapidamente você tem a resposta, porque aí ele vai fazer tutoriais de áudio, de vídeo, para esclarecer e você vai ganhar tempo com isso. Isso é muito bacana. É verdade. E a Gal tá perguntando se isso é sério. É sério. Entra lá no Voigol, né? No site da Voigol, e você vai conversar lá com a atendente, o nome dela é Gal. Falou, oi, meu nome é Gal. E falando Sim, sobre. todos. E só para finalizar aqui, reduzir os custos operacionais com recursos humanos da empresa, realizar ações mais complexas, adquirir habilidades estratégicas de atendimento ao cliente na empresa, desenvolver competências gerenciais, isso é importante, participar de outros projetos corporativos. E sexto ponto, renegociar pagamentos. Então, se Uau. você já tem um modelo de negócio ali da empresa, é só você alimentar essa base de dados e aí vai dando essa opção. Até porque o cliente ele precisa de um tempo para refletir, pensar sobre a proposta para dar um ultimato ali na negociação financeira. Uau, muito bom. Você falou sobre o Google, né? Uma vez eu vi um Sim. vídeo sobre a inteligência artificial do Google e eles fizeram um teste de uma clínica. Eles fizeram com que essa atendente virtual, né, parecesse o mais perto possível de uma atendente, assim, como a gente, né? E é engraçado que era uma palestra, vocês podem até procurar no YouTube, Inteligência Artificial do Google. E aí eles estão numa palestra, eles fazem um teste ao vivo. E eles ligam, né, para essa clínica, né? E aí ali ele consegue marcar a consulta com a inteligência artificial. Engraçado que até a risadinha ela dá. No momento que ele fala assim, vê para mim se segunda às 10 horas da manhã dá. Deixa eu ver. Então, se parecia que era alguém que estava ali conversando, né? Mas isso vai como inovador para que o que está acontecendo nas empresas ainda, que o cliente reclama muito. Porque hoje em dia o cliente reclama muito do atendente virtual, porque eles não querem ser atendidos por esse atendente virtual, porque ainda está um pouco ultrapassado aqui no Brasil. Você vai conversar com um bot aqui no Brasil, você coloca ali sua dúvida, ele não tira sua dúvida, fica aquela coisa muito automatizada ainda, né?
Sim, aí você entrou numa questão que é a qualidade dos bots, né? Tem algumas empresas que prestam serviços nesse sentido, né? De melhorar o atendimento para ter uma linguagem natural o mais possível. E aí entra a questão de criar esses bots personalizados. Por exemplo, é uma empresa que trabalha com entrega de marmitas fitness. E aí tenta fazer um modelo de negócio, o raciocínio, as regras, tudo baseado nessa questão de alimentação. Então, assim, quanto mais informação eu tiver do cliente ali que compra, gerar as opiniões dele, pegar esse feedback, melhor vai ser o meu bot que eu for desenvolver. Eu penso assim que é tão interessante essa parte de IA, que eu estou trabalhando muito, já tem mais de 3 anos que eu estou estudando isso. Por exemplo, eu posso fazer um bot personalizado do Luan. Como que eu posso fazer o bot do Luan? Eu posso pegar todas as suas falas, todas as suas características, as suas ministrações, as suas palestras. Eu posso gerar isso em vários textos. Eu vou desenvolver um bot chamado Luan e vou ficar perguntando as coisas. Vou pegar todos esses textos da sua fala. E aí eu vou fazer um bot e vou perguntar, Luan, qual a sua opinião sobre isso? E aí o meu bot vai buscar lá na base de dados que se chama Luan e vai te dar a resposta personalizada com aquilo que foi alimentado a minha base de dados. Então, Uau. assim, é o mesmo esquema para as empresas. Então, assim, quanto mais personalizado for, mais qualidade eu vou ter. Então, essa parte aí, ela é possível de ser feita, existe esse recurso tecnológico, mas também é uma área que poucas pessoas conhecem, poucas empresas, né? Vamos assim dizer, tá utilizando ou investindo nesse tipo de Sabe explorar recurso. ao máximo, né? Isso mesmo. E assim, essa área tem totalmente a ver com marketing digital, porque tem como a gente, quando a gente vai criar algum site, a gente cria esses boots, né, para poder atender o cliente ali de imediato. Porque se você souber usar de uma forma muito inteligente, né, você vai fazer com que o cliente ele fale com você, porque a minha ideia é a minha visão particular. A minha ideia é que enquanto o cliente manda mensagem para a sua empresa, alguém já está atendendo ele, que é o tempo de você chegar, ou algum atendente chegar e dar um atendimento mais personalizado para ele. Porque nós estamos numa época que a galera quer tudo para ontem. Então, eles querem entrar, querem conversar com você, e eles querem que você já responda, querem tudo para ontem. E aí, uma ideia que eu vou dar até sobre vendas, você que vende e você atende seu cliente pelo WhatsApp, você precisa responder ele o mais rápido possível, porque você vai perder esse cliente. A maioria das reclamações dos clientes que são atendidos via internet é que você demorou para atender ele no WhatsApp e ele se decepcionou. Eu já vi gente dizendo assim, ó, que fulano, ele trabalha muito bem, a empresa dele é muito boa, ele é um bom profissional. O problema dele é que ele demora a responder no WhatsApp. Então eu não vou te indicar ele. Olha a seriedade da questão. Eu não vou te indicar ele por esse motivo. Eu já ouvi essas frases. E o WhatsApp tem a funcionalidade do WhatsApp Business, que você pode baixar, que ali no WhatsApp mesmo você consegue configurar ele para que ele te dê uma resposta automática. E o WhatsApp está tão profundo nisso que você consegue colocar tantas respostas automáticas que, digamos que o cliente entre para entrar em contato com você e ele fala, ó, eu já vi isso também em negociações, em financeiras. Você entra, aí ele já fala, para agilizar o atendimento, já mande seu CPF, você manda seu CPF. Aí isso é o WhatsApp automático, isso não é um atendente. Aí ele fala assim, escolha das opções, regularizar a dívida, ter um atendimento, não sei o que e aquilo. Aí você escolhe a opção. Quando o atendente entra, ele já tem todas as suas informações. Ele já tem CPF seu, ele já tem o que você quer, qual é o tipo de atendimento. Então ele vai ali, agiliza o atendimento dele e sai. Então isso é interessante até para a empresa, porque a empresa paga alguém para estar ali te atendendo. Então, em vez de ela estar perdendo tempo, perguntando qual é o seu CPF, perguntando qual é o seu problema, o que você quer resolver, o atendente já chega com isso tudo mastigado para ele chega, resolve, né, e termina ali o atendimento. Então é uma ideia. Às vezes você não precisa ser uma Marlete da vida, né, que entende profundamente do assunto, né, mas o óbvio, eu friso isso muito aqui no canal, sabe?
Marlete, que o óbvio ele precisa ser feito, né? Claro que a gente vai indo para os degraus, do básico, intermediário, a gente vai crescendo nos degraus e está chegando num ponto como você, de ter um especialista como você para cuidar da empresa e cuidar de toda a inteligência artificial da empresa. Mas se você está com um pequeno negócio e você está vendendo online e você está demorando vender pelo WhatsApp, eu tive uma experiência essa semana. Eu fui testar uma pessoa, eu perguntei sobre o produto dela, que ela me perguntou, Luan, como eu posso vender mais? E aí eu fui falar com ela, fingi que estava comprando, e ela demorou, Marlete, uma semana para responder o orçamento. Então a ideia que eu dei para a pessoa, você tem 30 minutos, se alguém entrar em contato com você e quer saber sobre o seu orçamento, quer saber sobre o seu produto, você tem 30 minutos para mandar esse orçamento para o cliente. E você vai dar uma resposta para o cliente, ó, eu estou aqui analisando o seu caso, daqui 30 minutos eu vou mandar para você, e daqui 30 minutos você manda para o cliente, né? E você pode usar o WhatsApp Business para te favorecer, tem um Message também, com o Message você tem como configurar ele para ter essas respostas automáticas, de uma forma que não fique muito robotizada. Você concorda, Marlete? Concordo. Aí, em paralelo a isso, tem a questão da legislação da proteção de dados. Por que que eu estou comentando isso agora? Porque eu lembrei que já tem um outro recurso para o pessoal fazer cursos, fazer investimentos nas mídias sociais. Por exemplo, quando você descreve ali o seu perfil, você fala a data do seu nascimento, o mês, aí eles estão fazendo um script de IA que ele fica ali fazendo, rondando a pessoa, por exemplo, o signo da pessoa. Ah, a pessoa é de Gêmeos, né? Tem gente que acredita, entre aspas, mas é só um exemplo. Ah, a pessoa é de Gêmeos. Aí coloca lá, procura-se empresária do signo geminiana, geminiana. A gente quer fazer um investimento porque tem esse perfil. Porque é uma estratégia de capturar ali o Algoritmo. perfil. Eu vi O algoritmo. o Henrico Rocha fazendo isso. E eu sou aquariano, né? E ele colocou assim, ó, procura empresários aquarianos em Brasília. Quando eu vi aquela gente, é como o algoritmo, mas isso é mais aprofundo para algoritmos, né? Como o algoritmo do Instagram tá, ou o caminho que o algoritmo está caminhando, né? Ele sabe qual é o meu signo e sabe onde que eu moro, e ele fez uma publicidade ali em cima em cima das informações que eu prestei para a internet. Mas claro que isso é para uma outra live, né? Marlete, muito obrigado. Sim. Já são Não, meus só um 20. minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Sim, pode finalizar. Eu posso ficar mais uns 10 minutos, mas assim, você que é o líder aí, você decide. Mas Não, 10 minutos. A gente estende esses 10 se, minutos aí. se vocês tiverem alguma dúvida com relação à IA em si, vocês podem postar aí as perguntas e eu vou tentar responder. A gente está indo mais para essa vertente do empreendedorismo, de venda, dessas aplicações empresarial, porque tem tudo a ver nesse contexto. E também porque essa questão de vendas, de chatbots, né, como uma ferramenta para ajudar aí, vamos assim, os microempresários, ela se torna muito útil e é a área onde que é mais aplicado, o mundo corporativista. Então, agora, vamos assim dizer, de um tempo desse para cá, 3 anos para cá, que o tema inteligência artificial, ele está crescendo muito nessa área do governo federal, né, dos governos em geral. Por quê? Existe uma maneira também, gente, que tem que ser refletida dessa influência no comportamento das pessoas através da inteligência artificial. E isso é Verdade. muito claro quando você acessa as mídias sociais. Porque você está estudando aqui um texto teórico, você está lendo um livro, aí de repente você fala, quero ver lá, vou entrar ali na mídia. Eu vou ver o que tem postado ali no blog de fulano de tal. Você está sendo atraído No blog do Luan. constantemente. E toma cuidado, porque a inteligência artificial, existe alguns grupos, vamos assim dizer, maliciosos do mundo corporativo, que eles contratam programadores, né, para desenvolver algoritmos maliciosos para prejudicar as pessoas, tipo fake news. É um exemplo clássico do que acontece.
Então, isso tem que ser muito refletido, porque entra a questão ética. E aí, não é todo mundo que tem acesso à informação. A informação, gente, é super importante. Muito mais agora, nesse mundo que a gente está muito isolado. A gente não está tendo muito contato físico de. Então, a gente tá absorvendo aquele conteúdo que está sendo nos dado pela internet, pela televisão. E às vezes a gente tem preguiça de pegar aquele livro ali de mil e poucas páginas, de ler três. Então, assim, eu falo dessa maneira, dessa forma, como um alerta, né? Porque é muito mais fácil você acreditar naquilo que você está vendo visualmente aqui na tela, que é muito mais rápido e prático, do que você pegar ali um livro, folhear e ler e desenvolver o seu raciocínio. E aí a gente tem uma ferramenta muito poderosa que se chama inteligência artificial. Uau, muito bom. Galera, tem alguma pergunta aí? Enquanto eles vão vendo se tem alguma pergunta, eu já vou dando os agradecimentos, tá, Marlete? Muito Tá? obrigado pela sua Disponho. participação na live, sua disponibilidade de vir aqui em cima da hora, porque a live Tá que ótimo. seria hoje meu dia foi passada para 5 horas. Eu falei, gente, eu preciso manter o horário. E aí você veio aqui para quebrar esse galho, né? Depois nós vamos marcar e falar sobre a inclusão, que é uma questão também que nós olhamos para você com muita inspiração. Nós precisamos de falar de inclusão e inclusão para empresas, né? Inclusive, eu sou um cotista das vagas para PCD, então nós precisamos falar sobre isso, né? Sobre o PCD no mercado, né, de trabalho, falando sobre a inclusão em todos os aspectos, né, na igreja, você que trabalha muito bem a inclusão na igreja. E muito obrigado, Marlete. Nada, querida, à disposição. Então, gente, eu vou subir esse vídeo para o nosso canal no YouTube mais tarde. Então, você que está aqui, ó, inclusive a Lohane que está aqui, ó. Lohane, eu te convido a seguir aqui o blog do Luan, apertar aqui, né, onde está esse comentário, seguir o nosso canal, que amanhã nós vamos falar sobre network, né, com o Felipe Paganella. Ele aí tem essa experiência de conectar as pessoas. Ele é um grande empresário aí. Ele dá mentoria para quem quer empreender também. Então, amanhã ele vai estar aqui conosco falando sobre esse network. Então, assim, segue agora o nosso canal aqui no Instagram. Vá lá no YouTube também, aqui na nossa bio, tem o nosso link do canal no YouTube. Segue, se inscreve no nosso canal, que todos os dias nós temos lives, são 21 dias de live sobre esses assuntos relacionados a empreendedorismo, né? Ou profissão, como a gente já teve de educação aqui. Então, assim, se você perdeu as outras lives, as outras lives estão todas lá no nosso canal. Tem gente que tem feito Marlete, tem gente que tem feito dessas lives como se fosse um curso. A pessoa, eu quero aprender a vender. Luan, qual. Eu já tive essa pergunta no WhatsApp. Luan, eu quero aprender a vender. Qual você me indica melhor, as lives você me indica melhor? Eu falo, ó, comece por essa live e por essa live, porque vocês vêm aqui e dão uma aula para nós, né? Claro que a gente já está bolando um negócio de curso totalmente gratuito que nós vamos postar também nesse canal. Então é uma oportunidade para você seguir esse canal. Beleza? Então, muito obrigado, Marlete. Um beijo, um abraço e a gente vai conversando pelo WhatsApp. Beijo, querido. Fica com Deus. A Amém. paz. Beijo.